Olá, eu sou Macorati e esta é a quarta videoaula do nosso curso de C# básico. Nesta videoaula eu vou abordar os comandos usados nas estruturas de repetição. Então vamos abrir a nossa ferramenta, que é o Visual C# 2010 Express Edition. Vamos criar um novo projeto, New Project. Eu estou trabalhando com um projeto do tipo Console Application. Então vamos criar uma solução com o nome Curso C# 4. Vou dar um OK. Então ele criou aqui eu tenho um editor de código, a estrutura básica onde eu tenho um namespace, uma classe, né, e o método main, que é um método de entrada do nosso programa. Então eu vou clicar para salvar e aqui eu vou definir o nome da solução, né, curso C#, e aqui o projeto curso C# 4. Estou salvando aqui na pasta onde vai ser criado um diretório para esta videoaula. Vou salvar. Então, as principais estruturas de repetição na linguagem C# são o while, do while, o for e o for each. Mas eu vou iniciar mostrando para vocês a utilização do comando goto, que, podemos dizer assim, é o pai das estruturas de repetição. Então eu vou mostrar como nós podemos criar uma estrutura de repetição. O que é uma estrutura de repetição? Uma estrutura de repetição ela é utilizada toda vez que você precisar executar uma instrução ou um bloco de instruções repetidas vezes. Então, eu vou mostrar aqui, iniciar com o comando goto. Vou definir uma variável inteira, né? E vou criar um label. Um label, eu posso usar qualquer nome, coloco 2 pontos na frente, a linguagem... O compilador vai entender que isso aqui é um label, que ele vai usar para identificar. Então aqui eu vou definir um comando writeLine, né? Aonde eu vou exibir o valor da variável i. Eu estou usando a formatação. Então aqui eu vou ter que incrementar a variável, então estou usando aqui a anotação, o operador de incremento, que é i mais mais. Isso significa, isso é a mesma coisa que isso aqui, ó, i igual i mais 1. Certo? Aí eu verifico, if i for menor que 10, então goto ele vai para label. Pronto. Essa aqui, poderíamos dizer assim, é uma herança do BASIC, né? Que eu estou mostrando aqui a possibilidade de ser usado na linguagem C# apenas para ilustrar. Realmente eu não estou encorajando a ninguém usar essa estrutura, mas ela funciona. Eu vou salvar e se eu executar, o que ele vai fazer? Eu defini a variável i, atribuir o valor 0, né? Comando igual é a atribuição, a variável i, que é do tipo inteiro. Aqui eu tenho uma label chamada repetir, que engloba, né, todo esse bloco de código aqui. Então ele vai imprimir i igual a, inicialmente o valor de i é 0, aí ele vai fazer i igual a i mais 1, 0 mais 1, 1. E ele vai verificar, se i for menor que 10, ele volta, imprime 1, incrementa e fica executando o bloco até que essa condição
seja satisfeito. Quando isso for satisfeito, então eu posso já console read. Então vamos executar, salvar, né? Olha lá, olha. O resultado está aqui. Começou com 1 igual a 0, incrementou, é menor que 10, imprimiu igual a 1, incrementou, é menor que 10, até o 9. Quando ele chegou no 9, ele passou para 10, como 10 não é menor que 10, né? Se eu quisesse imprimir o 10, colocaria igual aqui. Mas o que eu queria mostrar aqui é que com o goto, ele redireciona o fluxo para a label repetir e repete o código, criando assim uma estrutura de repetição. Tá? Isso aqui é apenas para ilustrar, mas dificilmente, ou raramente, ou quase nunca, ou você nunca deve usar o comando goto, exceto em raríssimas exceções, né? Vamos então ao próximo. Eu vou criar um outro projeto, né? Tô add new project do tipo console application, que eu vou chamar de exemplo 2. Então aqui ele vou dar um OK. Olha, vamos ver a janela Solution Explorer. Olha lá, aqui está o meu primeiro exemplo, aqui está o segundo exemplo, né? Aqui eu vou mostrar para vocês a estrutura de repetição while. Essa estrutura de repetição, ela funciona da seguinte maneira. Vamos lá. Eu vou definir aqui uma variável, né? Int igual a 0. Aí eu vou usar o while. While i for menor que 10, enquanto i for menor que 10, eu vou executar esse bloco de código aqui, ó. Eu vou fazer o que? Eu vou imprimir. Mesma coisa que eu fiz no goto, só para vocês compararem. Quando eu disse, o goto é o pai das estruturas de repetição. Eu diria que é o bisavô, né? Então vamos lá. Console read. Pronto. Pronto, aqui é uma estrutura de repetição usando o while. O que o while faz? Ele verifica se uma condição é verdadeira ou falsa e enquanto ela for, no caso, for atendida, ele vai executar repetidamente a instrução ou o bloco de instruções aqui. Nesse caso, eu estou definindo i igual a 0. Enquanto i for menor que 10, ele vai executar. Como eu estou incrementando, né? Eu estou usando o operador de incremento i++. Repetindo isso é igual a isso aqui, ó. Ele incrementa a variável i de uma unidade a cada passada. Então, executando, olha lá, o resultado é o mesmo, né? Só que aqui não tem goto, né? Então, toda vez que eu quiser executar um bloco de instruções usando o while, é essa a estrutura. Aqui, o que é importante ressaltar é que primeiro, antes de executar qualquer instrução, ele verifica se a condição é verdadeira. Olha, então se eu iniciasse a variável com igual a 20, o bloco de instrução nunca seria executado. Olha só. Espera aí. Vamos salvar, né? E executar. Então tem alguma coisa. Realmente, o que está errado aqui é o seguinte. Eu esqueci de definir. Tem que vir aqui na solução, né? E set Startup Project.
Ele está executando o anterior. Eu tenho que dar um OK aqui, agora sim. Aí, como eu não defini aqui, ó, eu tenho dois projetos em uma solução. Então, toda vez que eu incluir o projeto, eu tenho que definir qual é o projeto que vai iniciar. Como eu não tinha feito isso, ele estava executando o projeto anterior, né? Porque realmente aqui não tem como. 20 é maior do que 10. Então aqui, olha, ele não vai executar nada. Então, essa estrutura while, de repetição, ele sempre verifica a condição antes de executar, tá, o bloco de instruções. Certo? Então vamos agora incluir um outro projeto do tipo console application, né? O exemplo 3, exemplo 2, né? 2. Então, exemplo 3, né? Então aqui eu vou usar a estrutura de repetição do while. Então olha, é bem simples. Então, int i igual a 0. Bom, aqui eu poderia usar os mesmos valores, mas como eu quero mostrar um outro operador, o operador de decremento, eu vou começar com o valor 10. Então eu vou dar um do, e aqui é o bloco. While i for maior que 0. O que ele vai fazer aqui? Ele vai executar console, vai imprimir o valor de i igual e aqui, ó, ao invés eu estava incrementando, ok? Eu vou decrementar porque eu comecei com 10, né? Então 10, 9, né? Enquanto for maior que 0 ele vai executar. E aqui eu vou usar um como console ready que é para parar o processamento. Pronto. Então nessa estrutura de repetição eu estou definindo uma variável i e inicio a execução do bloco de instruções. E eu faço a verificação no final. Enquanto o i for maior que 0, ele executa. Vamos ver o resultado? Aqui, novamente, antes de qualquer coisa, né, eu tenho que ir aqui no Solution, Set Startup Project, exemplo 3, senão ele está executando o exemplo anterior. Então vamos salvar e vamos executar. Olha lá. Então vamos entender o resultado. Ele começou um i igual a 10. Então ó, o do, ele imprime i igual a 10. Decrementa. Então o valor é 9. 9 é maior que 0. Então ele repete. 9, decrementa 8, 7 e assim até 1. Quando ele chegar, depois que ele imprimir 1, o decremento vai ser 0 aqui. Então 0 não é maior que 0. Então ele sai fora do laço e encerra o laço. Entenderam? Então a diferença do while e do while é que no caso do while, pelo menos uma vez será executado a instrução ou bloco de instruções. E ele faz a verificação após a primeira execução. Ok? Enquanto que no while, ele verifica antes. Ok? Vamos então agora para o nosso bloco ou outra estrutura de repetição. Então vamos salvar, File, Add New Project, exemplo, né? Exemplo 4, Console Application, né? C#. Então, agora vamos definir, né? Set Startup Project, senão eu vou esquecer de novo.
Dá um OK, pronto. Agora eu vou usar uma estrutura de repetição que é o for next. Então vamos lá, for. Então eu tenho que definir uma variável com o seu tipo e o seu valor. Eu tenho que fazer aqui a verificação, né? E aqui eu tenho que incrementar ou decrementar. Então, olha, aqui eu tenho a estrutura do laço for. No cabeçalho do for, eu tenho que definir a variável de controle, tenho que fazer a verificação, né, da condição e tenho que incrementar ou decrementar, no caso aqui, a variável usada. Então vamos colocar aqui algum código. Então vou escrever console. Agora eu vou usar o write. Bom, qual a diferença entre write e writeLine? Write imprime e vai para a próxima linha. WriteLine imprime na mesma linha, ele não salta a linha. Então ó, aqui eu apenas vou exibir, né, o valor de i. E aqui eu vou fazer assim, ó, if e vou usar aqui, ó, o operador módulo. 10 for igual a 0, então eu vou console writeLine. Então aqui, ó, eu vou usar um operador de tabulação e eu vou i. Vamos ver. Vamos salvar. Então, olha aqui, ó. Deixa eu só apagar essa linha de código aqui, ó, e vou mostrar só a repetição. O bloco for, o que ele faz? Ele repete um número, um determinado número de vezes uma instrução, um bloco de instruções. Então, olha aqui, ó, e começando em 0. Enquanto o i for menor que 10, ele vai aumentando e para 1, 2 até 10. Ele vai imprimir o valor aqui. Vamos executar. Esquecido console redk. Agora vamos salvar e executar. Olha aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, ele está imprimindo na mesma linha. 5, 6, 7, 8, 9. Ele começou com 0, 9 é menor que 10. No próximo incremento, 10 não é menor que 10, ele encerra. Então, o for é uma estrutura de repetição utilizada quando você sabe o número de repetições que você quer fazer. Quantas vezes você quer fazer? Você define ele aqui, né? Aqui, ó, eu estou definindo quantas vezes eu quero repetir. Né? Eu quero repetir 10 vezes, né? Começando do 0. É claro que eu poderia usar outra construção aqui. Então, vamos voltar lá para aquele código que eu estava fazendo, que eu quero mostrar a utilização do operador módulo, que calcula o resto da divisão. Ele vai dividir i por 10, e se o resto for igual a 0, então ele é divisível por 10, né? Então ele vai imprimir barra T, ó, barra T, opa, barra T é o caractere de tabulação. Então ele vai dar uma tabulação
ele desloca para a direita uma quantidade de espaços. No caso, ele vai imprimir o valor deslocado. Então, eu vou imprimir o valor e vou verificar. Estou usando um if. Lembre-se que eu posso usar, como eu tenho uma linha, eu posso usar assim ou posso usar assim. Né? Posso até colocar aqui em cima para ficar mais fácil. Então aqui, ó, ele vai dar duas tabulações, vai imprimir o i. Vamos executar. Olha lá. Como é 10, né? Vamos colocar um valor. Vou colocar aqui um valor 40, né? Senão não tem muita graça. Vamos salvar. Olha aqui, ó. Ele começa a imprimir. Quando o primeiro número divisível por 10, ele vai entrar aqui e desloca para a direita. Tabulação. Tem dois caracteres de tabulação, barra T, barra T. Aqui, desses aqui é o 20, desses aqui é o 30 e ele está me destacando os números que são divisíveis por 10. Ou seja, quando a divisão por 10 dá resto igual a 0. Agora, além disso, eu poderia usar uma outra estrutura aqui no comando for. Eu poderia inverter aqui, né? 10, só que aí eu teria que decrementar. Ok? Ou então 20. Ou 30, né? Vamos pôr 50 aqui para... Então eu posso usar o operador de incremento, decremento. Posso também trabalhar com expressões. Então vamos primeiro verificar o decremento. Começa com 50, enquanto o i for menor que 0, na verdade aqui é maior, né? Enquanto o i for maior que 0. Vamos executar. Pronto. Então comecei com 50, 30, 20, 10, ele foi decrementando. Então, o for, ele aqui eu quis mostrar o operador módulo e destacar aqui que eu estou usando o operador de comparação, tá? Não confundir com o de atribuição, que é um sinal de igual. Sinal de igual, igual é comparação. Então, vamos mostrar agora as formas. Bom, esqueci, né? Eu tenho que falar do for each. Então vamos criar um novo projeto. Add new project, exemplo 5. Exemplo 5. Console Application, Visual C Sharp. Então criando um projeto, né? Lembra que eu tenho que definir que esse projeto vai ser o projeto que vai ser executado. Então, nós já vimos o while, né? Do while, o for e agora o for each. O comando for each, ele é utilizado para percorrer arrays e listas. Eu não vou falar sobre arrays e listas aqui, mas eu vou introduzir aqui para você ver como que funciona a repetição, né? Como o for each funciona. Se você não entender agora, na próxima videoaula ou na seguinte, eu vou voltar aqui ao assunto. Então, o for each, ele funciona assim. Eu vou definir aqui um array chamado números. E aqui eu vou atribuir valores, né? Vou
colocar aqui, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom. Então, eu criei um array, um vetor, que contém todos esses números aqui. Se eu quiser percorrer esses números, ou efetuar uma repetição, né, usando um array ou uma lista, eu defino da seguinte maneira. Eu defino uma variável, o tipo dela é inteiro, então uso a cláusula in números. Então ele vai atribuir essa variável, os valores ali do meu array, e eu vou imprimir Então essa é a estrutura do for each. Então o for each ele repete uma instrução para cada número de elementos que eu tenho aqui no array ou numa lista. Nesse exemplo aqui, ó, ele vai percorrer o array e vai imprimir, ó, eu defino uma variável número do tipo int, eu poderia colocar n aqui, né, n, e ele vai imprimir o valor. Vou colocar aqui para não confundir que vai ser sequencial. Olha lá, ó. Ele percorreu aqui o array e imprimiu. E exibiu o valor aqui. Então, eu não ia nem falar dessa estrutura do comando for each aqui, mas apenas para dar uma introdução, que aqui realmente você não tem condição de avaliar, entender direitinho, porque eu não falei sobre arrays, né? Então, na próxima videoaula ou na seguinte eu vou falar sobre isso. Agora, o que eu quero falar de uma coisa que é muito importante, que eu não sei se eu já falei ainda, é sobre o escopo da variável. Tá, vamos aqui abrir o projeto, não, projeto 3. Ou aqui no projeto while. Não, vamos aqui no... Qual a estrutura que nós podemos usar? Vamos usar o for, né? O for é essa aqui, ó. Tá, for. Então, olha aqui. A estrutura for, ele executa um bloco de repetições um determinado número de vezes, que é definido aqui, ó, né? Nesse caso, a variável i foi definida no escopo aqui, né, do for. Então, o que significa isso? Significa que eu já falei aqui quando eu falei de variáveis, que no C# a visibilidade da variável, ela é a nível de... O escopo dela é a nível de bloco. No bloco, quando ela for definida, ela vai ser visível. Fora do bloco, ela não vai ser visível. Vocês querem ver? Se eu tentar imprimir aqui o valor da variável, primeiro que eu acho que o compilador vai chiar. Então vamos lá. Nem deixa, né? Olha aqui, ó. O que ele está falando? Eu tentei exibir o valor de i aqui fora do bloco de código, mas ele não reconhece, porque i foi definido dentro do bloco for, só visível aqui dentro, tá? Então isso é importante você notar, tá? É claro que aqui o exemplo é muito simples, mas quando você tem aqui um código mais complexo, você tem que perceber que a visibilidade da variável, ela é, se você definir ela dentro de um bloco de código, se eu definir aqui, ó, int
J igual a 0. Se eu tentar imprimir, se eu tentar imprimir ela aqui, ó, ele não vai deixar. Olha lá, ele não reconhece a variável j, porque está fora desse bloco de código. Eu defini ela aqui, ela é visível aqui dentro. Aqui fora não é visível. Então aqui o compilador até reclama. E aqui também, entendeu? É isso que eu queria falar sobre o escopo de variável. Lembrando, nós vamos voltar a esse assunto, né? Então, só falta eu falar dos comandos que permitem, né, a interrupção da execução dentro do bloco de repetição. Então vamos lá, File, Add, New Project, criar um novo projeto do tipo, exemplo 6, Console Application, né? Eu tenho os dois comandos, os comandos break e continue. O comando break, ele faz o seguinte: quando usado no interior de um bloco de repetição, ele permite você interromper a execução do fluxo e sair do bloco. E o continue, a partir do momento que ele é executado, ele desvia o fluxo para o início da repetição. Eu vou mostrar isso num exemplo para ficar mais claro. Então vamos lá. Eu vou usar um while true. Essa estrutura aqui você tem que tomar cuidado com ela, porque ó, quando eu uso while true, enquanto for verdadeiro, isso aqui vai ser executado. Ou seja, se aqui dentro desse bloco de código eu não interromper, ele vai entrar no loop eterno aqui, tá? Então eu vou pedir, eu vou ter que intervir aqui, né? Vou trabalhar aqui com, pedir para o usuário informar um número. Informe um número. Então eu vou dar int, valor igual a, eu vou dar o int parse, que eu tenho que converter porque ele vai ser string, né? E vou obter do console readline, que ele vai ler a entrada do teclado. Então vamos armazenar na variável valor. Aí eu vou verificar if o valor dividido por 3 de resto igual a 0, então eu dou um continue. E se o valor dividido por 5 for igual a 0, eu dou um break. Então aqui ó, vai funcionar assim. Se ele for divisível, eu vou digitar o número. Se ele for divisível por 3, ele vai voltar lá e informar, pedir o número de novo. Se ele for divisível por 5, ele vai sair do loop, né? Então aqui eu tenho que... Se ele digitar um outro número, eu vou falar para ele, ó. Então é dividir por ou 5. Aqui eu vou dar um... Opa, aqui não, né? Ele vai imprimir aqui, está dentro do loop. Aqui eu estou dentro do loop. Então fora do loop, se ele sair, eu vou imprimir que ele é... O número é divisível por 5.
console read key. Bom, vamos entender aqui. Eu tenho um bloco de repetição while. Então, while true, ele vai executar isso aqui enquanto for verdadeiro. Se eu não interromper se eu não tiver nada que interrompa aqui, isso aqui vai ser um loop eterno. Então, por isso que eu estou usando aqui o continue e o break. Se o número for divisível por 3, ele continua. Se ele for divisível por 5, ele sai e fala que é divisível por 5. Qualquer outra coisa, ele vai falar que não é nem divisível por 3, nem por 5. Vamos lá. Eu defini que é o 6. Não, né? Lá. Aí, vamos definir o projeto aqui e vamos executar. Então, ele está pedindo um número. Se eu digitar 11, 11 não é divisível nem por 3, nem por 5. Né? Então, ele vai passar os dois if, imprimir aqui e vai retornar. Olha lá. Agora eu vou pôr um divisível por 3. Vamos pôr aqui 21. 21 é divisível por 3. Então ele vai continuar. Tá vendo? Agora 1 por 5, ele vai sair. O número é dividido por 5, se eu der um outro aqui, ele encerrou o loop. Então, ó, o contínuo ele examina aqui e retorna o início da repetição. E o break ele sai do loop. Então, nessa videoaula, nós vimos assim as principais estruturas de repetição e os dois comandos que permitem a interrupção do fluxo da repetição. O contínuo retorna ao início e o break encerra. Na próxima videoaula, nós vamos abordar vetores. Até a próxima videoaula.